porque eu já tinha tentado várias coisas, até mesmo muito caras, muito inacessíveis, e nunca tinha tido resultado. E a minha jornada, de fato, foi muito mais eu comigo mesma. E eu falei assim, cara, agora tá explicado, porque nada daquilo que eu fazia funcionava. Como foi o seu começo com a Ayurveda? Como é que você conheceu a Ayurveda? Que te despertou e que te fez seguir essa trilha, esse caminho? Vamos lá. Eu lembro que isso, assim, há uns 5, 6 anos atrás, mais ou menos, eu trabalhava com moda na época, né? Trabalhava com um estilista durante uns 10 anos, mais ou menos. E aquele universo, assim, de consumo, ele já não fazia sentido para mim há muito tempo. E uma coisa que eu gostava de fazer na vida era de viajar. Porque a vida era tão estressante, então, pelo menos uma vez a cada 2 meses eu precisava sair e viajar para me conectar com alguma outra coisa. E uma coisa que eu gostava muito era de receber massagem. Em uma das minhas viagens, na verdade, em várias das minhas viagens, eu tinha recebido massagem ayurvédica, e isso tinha ficado no meu coração de uma forma muito especial, né? Em uma das Foi no vezes Brasil? que eu fui... Foi. E daí, em uma das vezes que eu fui para Chapada dos Veadeiros, eu fui receber uma massagem ayurvédica lá e uma terapeuta me atendeu. E daí, antes dela fazer a massagem comigo, a gente conversou um pouquinho, ela perguntou um pouco sobre mim e tal. E ela me deu, assim, 3 dicas que mudaram a minha vida na época. Eu sempre tive Você problema de lembra quais sobrepeso. foram? Uma delas foi, já compartilho. E daí ela falou pra mim assim, eu tinha sempre problema de sobrepeso na época, né? A minha família é super obesa, mãe, pai, irmã, todo mundo. E eu já tinha feito 1 milhão de coisas para emagrecer e aquilo era um problema, que era algo que me incomodava muito, com a minha questão de estima e tal. E todas as vezes que eu seguia algum plano alimentar de nutricionista, eu engordava 2 quilos por mês. Porque a gente tinha que comer 7 vezes por dia e assim, eu comia 1 vez por dia só. E Aquelas daí, porçõezinhas desse tamanho, né? pois é, assim, aquele monte de coisa calórica, um monte de castanha, um monte de leite, assim, tipo, tudo. Que depois que eu conheci a Ayurveda, eu falei assim, cara, tá explicado por que isso aqui nunca deu certo. E daí, ela falou pra mim assim, Riz, tipo, ao invés de você ficar comendo todas essas vezes por dia, respeita seu sintoma de fome e come só quando você estiver com fome, né? Vai dando o seu melhor e tal. E essa daqui foi uma das primeiras coisas dentro do Ayurveda, porque eu comecei a comer 1 vez por dia, que era o tanto de acne que eu tinha para digerir naquela época. E foi incrível, porque durante esse período de 1 ano, 1 ano e meio mais ou menos, eu emagreci esses 30 quilos sem fazer uma dieta específica, sem, assim, fazendo malemar atividade física. Foi onde eu comecei a praticar yoga depois disso, porque foi uma das indicações dela. Ela falou assim, você é uma pessoa muito ansiosa, vai praticar yoga, vai fazer uma meditação. E daí, 2 coisas que a gente sabe do processo de obesidade começaram a dar uma diminuída. Uma delas é a gente comer loucamente, a mente está extremamente ansiosa. E daí minha mente começou a ficar um pouco mais calma, eu fiquei um pouco mais tranquila e eu comecei a de fato emagrecer. E foi nesse período que eu emagreci grande parte dessa quantidade de peso. Daí eu fiquei tão fascinada por essa história que eu falei assim, gente, eu preciso saber mais o que é isso, né, de Ayurveda, por que esse negócio funcionou, por que isso aqui deu certo, porque eu já tinha tentado várias coisas, até mesmo muito caras, muito inacessíveis e nunca tinha tido resultado. Aí, aqui em Maringá, tem uma pessoa que trabalha com massagem Ayurveda, vai fazer uns 15 anos, mais ou menos. E daí, ela abriu um curso de massagem Ayurveda. Eu falei assim, bom, isso aqui mudou minha vida, eu vou fazer esse curso para ver qual é que é. E daí, a minha jornada em questão de estudo começou lá. Mais para me conhecer do que propriamente para qualquer outra coisa. E depois que eu terminei de fazer esse curso, eu vi que eu não sabia nada, né? De que a Ayurveda não era massagem Ayurveda, de que o buraco era bem mais embaixo e que eu precisava estudar. E foi daí que eu entrei num curso de formação e a minha jornada, de fato, foi muito mais eu comigo mesma. E eu falei assim, cara, agora tá explicado, porque nada daquilo que eu fazia funcionava. E aí, claro, a gente entra nesse processo também de estudar e também de colocar muita coisa mais em prática em mim do que nas pessoas, porque a gente vira a com certeza. principal cobaia. Eu
e a Ju, com quem eu sou casada hoje, a gente é uma das maiores cobaias de Ayurveda no processo de tratamento. E eu embarquei nessa. E quando eu comecei a estudar, eu abandonei tudo que eu estava fazendo e falei assim, não, cara, a Ayurveda é muito incrível. E foi daí que eu abandonei tudo e virei terapeuta. E é curioso você falar sobre você comer uma vez por dia só e ainda assim melhorar a compulsão, melhorar essa necessidade de comer desesperadamente. E as pessoas pensam que é o contrário. Se você comer uma, 2 vezes por dia, você vai ficar louco, você vai ficar com muito mais ansiedade, vai ter mais compulsão, que vai agravar isso. E, no entanto, foi o oposto com você, né? Muito, muito pelo contrário, sabe? Eu lembro que na época, olha só, contando meus podres aqui, né? Eu lembro que na época eu era aquele desespero de pessoa que eu só tomava Herbalife, sabe? Tomava Herbalife durante anos da minha vida, assim. E daí eu passei a tomar Herbalife uma vez por dia, só no almoço, assim, que era quando eu sentia fome, e eu passei isso durante um tempo. Eu comia muito mal nessa época, né? Tinha uma alimentação muito ruim. E mesmo assim, a Ayurveda começou a fazer mesmo assim, ia fazer sentido. E hoje, né, pensando nisso, eu falei assim, cara, se a gente come de 3 em 3 horas, eu como agora. Aí eu já tô pensando no que eu vou comer daqui a pouco e no que eu vou comer depois. E no fim eu passo o dia inteiro pensando em comida e não tem como a gente perder essa comida, sabe? É exatamente o oposto. Então o Agni era sempre muito baixo. Eu tinha uma indisposição muito grande, assim, muito grande mesmo. Não conseguia, nossa, eu era aquela pessoa que eu me arriscava a dizer que eu tinha uma vida noturna. Eu trabalhava com moda, era super criativa, então eu passava madrugada, noite trabalhando. E eu achava que isso aqui era a solução, sabe? Eu falava assim, não, eu nunca sou a pessoa que vou acordar às 5 horas da manhã feliz. Eu acordava, sei lá, 7 horas da manhã, 7h30 da manhã, porque eu tinha que entrar no trabalho arrastando. E nesse meio do processo, eu vi que a minha disposição começou a aumentar muito. E eu comecei a me tornar uma pessoa muito diferente. E foi daí que eu falei assim, cara, não, a Ayurveda tem alguma coisa, porque é uma coisa muito simples, mas ao mesmo tempo muito assertiva e muito efetiva, né? E as compulsões, de fato, desse período pra cá, elas foram reduzindo muito, porque eu era aquelas doidas, assim, era chocolatra, que tinha dia que eu não tomava Herbalife, comia 3 barras de chocolate, era mais ou menos assim. Mas mesmo assim, fez parte do meu processo de perda de quase 30 quilos. Mesmo nos dias que eu não almoçava Herbalife, nos meses que eu não comia comida, que eu comia 2 barras de chocolate, 3 barras de chocolate, mas era uma única vez por dia, era o único horário que eu tinha Agni para dar conta de aquilo, né? Era barra de chocolate com Agni. Ai, é um mau conselho, né? Cara, que terror. Era bem isso. E daí, nesse processo para cá, as compulsões elas foram reduzindo drasticamente, sabe? Onde a necessidade por doce, assim, passou a ser cada vez menor. Enfim, além da perca de peso, mas a minha mente começou a ganhar uma outra qualidade, porque até mesmo espiritualmente, né, eu tinha aquela visão de que a gente tinha que viver o ano inteiro para poder viajar no final do ano, que era impossível conseguir achar uma rotina que eu conseguisse ser feliz o ano todo. E na verdade nada mudou nessa época, só a forma como eu olhava mudou. E esse processo de autoconhecimento começou a vir de uma forma muito incrível, sabe? De conseguir olhar para as minhas frustrações, de conseguir olhar para as minhas tristezas de uma forma muito mais efetiva, porque antes eu mascarava isso tudo por conta de comida, por conta de ansiedade, e além disso vinha junto com vários outros vícios, de bebida de cigarro, de várias outras coisas, né? E eu consegui me libertando disso em praticamente 1 ano e meio, só seguindo essa dica. De tudo isso, de todos os vícios. Todos os vícios. De todos os vícios, que maravilha, tá vendo, gente? Quando eu pego no pé que eu falo, eu posto direto isso, né? E as pessoas não levam muito a sério, né? Acham que é assim, não, acho que não vai fazer grande transformação você comer só quando você tá com fome, ou comer 1 ou 2 vezes por dia, né? Mas faz muita diferença, realmente. Sim, não faz total diferença. Tanto que todo o brinde ayurvédico que veio depois a respeito de conhecimento, de dieta, do fazer, isso aqui veio um complemento para potencializar mais ainda tudo isso. Mas o comer quando tá com fome, cara, foi extremamente libertador, porque a nossa sociedade fala muito
muito que a gente tem que comer uma quantidade muito maior que a gente precisa. Se a gente tivesse uma vida muito ativa, mas a minha vida era assim, eu sentava na frente do computador e trabalhava na frente do computador sentado o dia inteiro. Tipo assim, eu não gastava Não gastava nada, né? Nada. Não faz sentido. Mal fazia um yoga ali 2 vezes por semana e só, né? Mas não tinha um gasto calórico tão grande para aquela quantidade de coisa que eu comia, sabe? Foi uma coisa muito, muito pouca, assim. Nessa época foi só isso, né? Depois, claro... Nesse um ano que você perdeu 30 quilos, foi só isso mesmo? Foi só isso. Que maravilha. E daí, olha o que aconteceu. Depois que eu perdi esses meus 30 quilos, dessa forma, assim, cara, toda errada. Te juro, a única dica foi essa. A única questão foi essa, de comer quando eu tava com fome. E começar a fazer uma prática de yoga. E, na verdade, yoga tá um pouco mais parte da minha vida, em separar 1 minuto do meu dia para dar uma quietada e entender um pouco mais sobre as emoções. Enfim, esse processo veio junto, né? Inclusive, essa minha professora de yoga foi uma grande mestra na minha vida, porque eu fiz yoga com ela durante uns 5 anos e ela me deu muito esse suporte, né, do que fazer, de algumas práticas para fazer em casa, de algumas práticas de respiração para estar em conjunto disso tudo. E o mais incrível foi que tudo que eu fazia, que me fazia perder peso, dava assim, eu parava de fazer e eu voltava a engordar de novo. E engordava muito rápido de novo. E isso vai fazer assim uns 6 anos, mais ou menos. Uns 6, 7 anos, mais ou menos. E eu permaneço no mesmo peso que há 6 a 7 anos atrás. E esse é um desafio que a maioria das pessoas fala assim, não é impossível você emagrecer e voltar. Porque a Ayurveda chegou na minha vida cada vez mais para complementar a minha prática e trazer um pouco mais de saúde. Então, essa prática de comer com fome, ela tá comigo há uns 6, 7 anos e eu nunca mais abandonei ela. Não é aquela dieta que eu faço por 3 meses e abandono. Foi isso que de fato fez sentido. E a hora que eu falo, que eu atendo muitas pessoas hoje com esse processo de perda de peso, né? Porque grande parte da sociedade é obesa. E as pessoas falam assim, cara, como que você conseguiu permanecer 6, 7 anos no mesmo peso? E eu vejo que a hora que essa questão do sintoma de fome reduz um pouco mais e a minha mente começa a ficar um pouco mais ansiosa, mesmo eu fazendo atividade física todos os dias, mesmo eu tendo uma alimentação perfeita, eu volto a ganhar peso. Porque o fator emocional, ele é um estupim muito maior do que a prática do dia a dia. Então, é um negócio que a gente aprende, né? Foi isso que a Ayurveda me trouxe muita autonomia, de entender como esse processo desenvolve, como ele inicia o processo de estoque de reserva no corpo. E a hora que eu começo a perceber que isso perdeu o controle, eu já tenho as ferramentas para fazer isso aqui voltar e a gente conseguir manter um pouco mais sob controle. E isso é completamente libertador, porque a gente começa a olhar a nossa vida como um todo, né? Assim, hoje no processo de manutenção disso tudo. Porque não é fácil, né? Até o que a gente fala no processo de obesidade, ele tá entra na categoria de doenças que são incuráveis. Então, as coisas que são incuráveis, a gente tem que aprender como isso aqui desenvolve e ter, de fato, o controle a respeito do nosso processo. É diferente de uma gripe, né? É uma doença fácil de curar. Você tem uma gripe, curou a gripe, tudo bem. Ela vem rápido, vai embora rápido e tá tudo certo. Agora, a maioria dessas doenças, né, igual a obesidade, que tem um fator muito grande com a questão emocional, a gente tá bem emocionalmente é importante. Essas doenças, a maioria dessas dietas malucas, né, que as pessoas fazem, tipo dieta low carb, dieta cetogênica, eu, por experiência própria, posso falar o quanto isso enlouquece a mente, assim. Você fica 1 milhão de vezes mais ansioso, as compulsões alimentam infinitamente piores, porque existe uma restrição tão grande que a gente não consegue ver esse ser humano que tá ali por detrás, sabe? Tá uma loucura, assim. E o corpo pede, né? O corpo pede nutriente, fica faltando vitamina, um monte de coisa que a pessoa... o corpo mesmo, é fisiológico a necessidade dela querer mais do que aquela porçãozinha minúscula, né? A dieta do HCG, por exemplo, né? Que eu já vi, pessoas fazem uma restrição tão grande, né, emagrece, mas a compulsão parece que triplica na pessoa. Sim, eu percebo isso assim por experiência própria e por acompanhar muitas pessoas nessa jornada também, né? E muda. Acho muito difícil saber, tá? Vou explicar isso então, tá? Isso aqui é uma técnica minha de quando a gente descobrir quando a gente tá com fome e quando a gente tá com fome emocional, como a pessoa perguntou, quando a gente come por ansiedade. Olha, o sintoma de sede e o sintoma de fome, eles são muito parecidos. A gente tem que
refinar muito esse processo internamente para descobrir o que é fome e o que é sede. Se a gente está comendo sem muita consciência, é fácil a gente confundir isso. Aí, quando você toma um copo de água e aquela fome ainda não passou, você vai se fazer uma pergunta, que é: você tá com fome do quê? Se vir pizza, se vir pão de queijo, se vir doce, não é fome, porque não existe fome de pizza. E a gente distingue sintomas de fome real quando é fome por alimentos de verdade. E isso é muito real. Às vezes você tá com muita vontade de comer doce. Aí você fala assim: eu vou aproveitar meu sintoma de fome e comer doce. Você termina de comer doce e fala assim: nossa, mas parece que eu tava com fome de coisa salgada. Né? Porque a fome, ela vem acompanhada com alimentos de verdade. Se você se imagina agora comendo, sei lá, um prato de arroz, prato bem brasileiro, né? Arroz, feijão, carne, salada ali, aquela coisa bem basicona, provavelmente você tá com fome agora. Mas se você olha ali, 8 horas da manhã, eu tô com fome de comer uma fatia de pão e um café, isso aqui é uma quantidade muito pequena pro nosso Agni, sabe? Quando o Agni, ele tá bom mesmo, a gente dá conta de comer uma quantidade um pouco maior ali. Então, e nada fome... útil, né? Um pãozinho com café. Assim, uma coisa assim que não tem nada demais ali. É um negócio que você come que você poderia passar sem. E vida ayurvédica, ela é muito simples, né? Porque você olha ali naquela quantidade de produtos naturais nas gôndolas do mercado mesmo, e tem lá um cookie saudável. Aí hoje eu fico pensando, aonde que eu vou enfiar esse cookie saudável na minha rotina? Porque assim... Aí você vai ver, tem 10 ingredientes, né? Se toda vez que eu como, eu faço uma refeição, aonde eu vou enfiar aquele cookie? Porque eu nunca tenho fome pra comer um cookie, né? Tipo assim, um cookie. Eu prefiro não comer nada. E mesmo o pacotinho, pra mim, não satisfaz também, não. Tem que ter mais alguma coisa ali junto. Então. E daí a nossa vida começa a ficar muito mais simples a hora que a gente começa a ver isso. E a gente percebe que grande parte da nossa fome é emocional, porque são fome de coisas muito específicas e coisas que a gente julga como não saudáveis. Né? Me lembrei de uma passagem que na minha infância, quando eu tava com fome, minha mãe tava cozinhando, eu ia encher o saco dela lá, pedir comida, aí ela cortava uma cenoura em pedaços bem pequenininhos, fininhos, assim, fatias fininhas, e me entregava: você tá com fome? Então vai comendo essa cenoura aqui enquanto o almoço ficar pronto. Aí eu comia a cenoura e falei: não, eu tô com fome ainda, né? Aí ela cortava mais uma e me dava. Aí eu: não, tô com fome ainda. Aí cortava um tomate, cortava um pepino, beleza. E aí a fome ia se acalmando até que vinha a comida principal e eu comia. Agora, assim, quando a criança chega pra mãe e fala: tô com fome, ela dá uma cenoura, dá um brócolis, dá um tomate, a criança fala: não, não quero, eu quero biscoito recheado. Aí não é fome, não tem jeito, né? Aí é ansiedade, é necessidade, é vício, né? Porque tem muitos alimentos que a gente acaba ficando viciado e não consegue se desprender daquilo, né? E esses biscoitinhos, biscoito recheado, biscoito com glutamato monossódico, é um negócio que vicia muito. Você coloca um salgadinho desses com glutamato, né? Salgadinho, eu não quero falar a marca aqui, mas você come um daqueles e vai comer uma cenoura, um brócolis, você não vai sentir gosto de nada, né? Você vai achar que você vai cuspir, porque vai ficar horroroso. O paladar muda completamente, então leva tempo também para essa mudança de paladar. As pessoas às vezes querem uma mudança do dia para a noite, e é uma coisa constante, passo a passo, que a gente tem que se observar do dia a dia, é um trabalho para a vida, não é uma dieta, né? Sim. E até compartilhando um pouco dessa minha história, né, que foi um detalhe muito importante que eu não compartilhei aqui, até os meus 24 anos, que foi quando eu decidi ser vegetariana, né? Não sei nem por que na época eu tive essa decisão, porque até os meus 24 anos eu nunca tinha comido uma cebola, um tomate, um alface, nada. A minha dieta até os 24 anos era puro refrigerante, batata frita, pão e queijo, assim. Eu não sei como, enfim, hoje eu tô viva aqui porque eu tô falando. O ser humano, ele dá conta de sobreviver de infinitas formas. Se adapta também, né? Nada. Eu não sei como, enfim, hoje eu tô viva aqui porque eu tô falando. O ser humano, ele dá conta de sobreviver de infinitas formas. Se adapta. E a doença é uma adaptação também, né? Nada. E essa também foi uma das principais mudanças, porque na hora que eu tava nesse limiar de vida, eu falei assim, bom, porque a carne eu comecei a sentir, eu tinha muito nojo de preparar carne. Então, como eu saí da casa dos meus pais muito cedo, eu nunca, na época que eu comia carne, assim, sei lá, uma vez a cada 15 dias. Mas esse foi um dos papéis muito, muito fundamentais, né? De que, igual eu falei pra você, esse processo de perca de peso, eu tava nesse processo de transição. E eu tomava muito Herbalife, comia muito miojo, ai, cara, enfim. Depois a gente vai refinando, porque é um processo, né? Nesses 7 anos da vida ali. E eu lembro que nessa época, como eu tinha o meu paladar muito viciado, isso que você falou,
Eu comi uma cenoura e eu achava aquilo a coisa mais horrível do mundo, sabe? Eu falava assim, cara, como as pessoas vivem disso? Porque a minha língua, cara, toda cheia de amo, assim, aquela cobertura grossa na língua, eu não conseguia sentir sabor nada do que não tivesse de fato muito ressaltado ali. Então é uma caminhada, é um processo, e a gente tem que cada dia trilhar um passinho a mais em busca daquilo que a gente quer. Mas uma coisa que eu posso dizer com total propriedade é que a Ayurveda funciona para o processo de emagrecimento e, na verdade, funciona mais para uma infinidade de coisas. E o processo ele nem é sempre tão rápido igual a maioria dos outros processos prometem. Mas ele é muito mais efetivo, porque a gente fica muito mais feliz, traz muito mais equilíbrio, a gente fica muito mais contente e uma questão mental que ela vem junto no processo de equilíbrio, sabe? Então é uma coisa que você vai fazendo e você vai se sentindo cada vez mais leve, mais em equilíbrio. E eu acredito que esse é o fato mesmo, né? A pessoa entra numa dieta low carb ali, ela vê o quanto ela se sente infinitamente mais pesado, muito mais gases, e a mente fica muito mais enlouquecida. Então, esse é um detalhe que eu falo assim, cara, vale muito a pena. Sim. Eu acho que a gente tem que sempre estar se desafiando, sempre estar colocando, forçando um pouco para a gente se superar também, não pode se acomodar muito na situação. No momento, o meu desafio tem sido diminuir mais o sal e tirar, às vezes, o sal de algumas refeições, né? A gente também tem esse hábito de usar muito sal, e mesmo sal comum, sal do Himalaia, qualquer sal que seja, em excesso, ele também não é bom, né? Para quem tem um histórico de doença vascular, que eu tenho na minha família, é mais importante ainda reduzir o sal. Então esse tem sido o meu desafio. Jejum também, jejum periódico. Agora no Natal, dia 24 e 25, eu e a minha esposa, a gente fez um jejum. E jejum também nem sempre é fácil, né? Tem gente que acha tranquilo fazer jejum, mas é um desafio. Tem hora que você quer, que você começa a imaginar a comida na sua frente e tudo vira comida. E aí que a gente fala, não, isso é fome de verdade, porque qualquer coisa, uma maravilhosa, mesmo aquela comida que você não gosta tanto. Mas assim, eu me proponho periodicamente a colocar um desafio para ir me estimulando a crescer, né? A gente não pode acomodar. Então, se qualquer pessoa que está assistindo sente um desafio hoje em comer uma vez, comer 2 vezes por dia, ou comer só quando tem fome, saiba que isso é um treinamento também, que em várias áreas da vida a gente tem que se dispor a fazer esse treinamento e crescer, né? Faz parte do crescimento nosso, da nossa evolução. E é bom, e levar isso com diversão, acho que é muito importante a gente não estressar. Como você falou, né, que você estava passando, quando você fazia 7 refeições por dia, você ficava pensando o tempo todo em comida, o que você vai comer daqui meia hora, daqui 3 horas, e já ficava o tempo todo em volta disso, fazendo sua vida girar em torno disso. Eu acho que isso também não é legal. E quando eu passei a me alimentar com 2 refeições por dia, às vezes 3, eu achei que me libertou muito, assim, de ter que ficar pensando nisso. A hora que me der fome, eu vou lá, preparo e encerro isso, sabe? Se não sentir fome depois, não preparo nada. Então não tem que gastar caloria mental pensando em nada disso. Isso foi muito bom. Isso para mim também foi, nossa, muito libertador. É muito libertador mesmo. Muito libertador começar quando você tá com fome. Porque você começa a ver quando ela aparece, né? E daí na hora que ela aparece, eu falo assim, a fome começou a aparecer, vamos lá. Ver o que a gente tem disponível para comer agora. E daí a gente se alimenta sem crise nenhuma com isso, né? E também ninguém morre de fome se a gente passa uma a recomer. Essa também é uma utopia que a maioria deu, nossa, eu vou ficar muito fraca porque me dá dor de cabeça. E na verdade é o nosso próprio corpo fazendo o processo de limpeza ali internamente que começa a manifestar alguns tipos de desconforto. Então, quando a gente às vezes a pessoa tá pouco hidratada também, né? Jejum, né? Uma coisa que eu poderia estar tomando mais água, água morna, chá, alguma coisa assim, que é mais desidratação, né? Eu vejo muito isso. Eu percebo em mim, assim, quando eu ingiro água ou chá, alguma coisa assim, eu vou sentindo um cansaço também, normal. Sim, faz parte do processo. Mas é muito legal isso de você ter alguma coisa que você sabe que te domina esse processo, não só de alimentação, mas da vida. E falar assim, bom, vamos experienciar como que esse ser humano vive sem isso aqui durante alguns dias. E a gente vê o que aparece. E a gente deparar com um monte de emoções que estavam enraizadas ali naquele processo e que a gente tem a oportunidade para se trabalhar quando a gente faz algum tipo de restrição. Isso é muito, muito positivo para o nosso processo de evolução.